Hoje é o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, uma data oficial do Brasil, com o propósito de difundir informações sobre a dislexia para conscientizar a sociedade e mostrar a importância do diagnóstico e tratamento precoce. E antes de começar aí a nossa entrevista, nós separamos um trecho importante do filme Como Estrelas na Terra. Isso mesmo, que conta a história de uma criança que sofre com dislexia e não é compreendida pelos professores e pais. Vamos conferir. क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसकी इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। E este filme aí com tantas informações importantes, nos ensinando a lidar aí com essa questão da dislexia, está disponível na Netflix. O nome é Como Estrelas na Terra. E para falar sobre esse assunto tão importante, quem vai conversar com a gente é a Beatriz Saba Baramili, neuropsicóloga, psicopedagoga e tem mais trabalhos aí, não é? Sim, sou terapeuta comportamental cognitiva e especialista em ABA também. E sou membro neuropsicóloga do Hospital das Clínicas de Goiás. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir assim trazer mais informações sobre a dislexia para a gente, viu? Eu que agradeço o convite. E para começar, o que vem a ser a dislexia? A gente pode falar que é uma doença? Ela é um transtorno. Nós não podemos falar que é doença porque ela não há cura. É um transtorno específico de leitura e escrita e ele é de origem neurobiológica. Foi muito importante esse trecho do filme porque eu
explicando como é o nosso processo de leitura e escrita, nós conseguimos visualizar muito bem o que é dislexia. Quando eu pego alguma coisa para eu ler, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prestar atenção, selecionar minha atenção. Posteriormente, eu vou ativar áreas do meu cérebro, que são as visoespaciais, meus olhos vão correr da esquerda para a direita, vou visualizar graficamente os sinais, né, que são os símbolos, as sílabas. Após isso, vou ativar minha via da fonoaudiológica, né, que é para saber os sons e saber diferenciar o C, o S. Como eu falei anteriormente também, graficamente, eu vou saber diferenciar o P e o D. Posteriormente, vou decodificar e codificar, que é saber o significado que eu estou lendo. E após isso, vou realizar a semântica, que é o significado daquilo que eu estou lendo. Então, eu leio uma cadeira, vou saber simbolizar o significado dessa cadeira, para que essa cadeira serve. E após isso, formar o processo de aprendizagem, que é a memorização. O disléxico, ele tem dificuldade no processo visoespacial, que é fazer esse saber diferenciar os símbolos, os sons, fazer esse entendimento dessa decodificação, consequentemente vai afetar essa aprendizagem, essa memorização do conteúdo que foi lido. Entendi. Quanta coisa, hein? Quanta coisa. Olha quanto é processo, né, de leitura. E A gente tão acha que é rápido. simples, né? O momento que eu pego um livro e começo a ler, eu acho que é um processo muito simples. Mas, na verdade, o quanto é complexo. E o quanto ele tem dificuldade. Como é que uma mãe, um pai, uma avó, uma cuidadora identifica os primeiros sinais, sintomas de que alguém tem dislexia? A gente pode falar que são os primeiros sintomas pré-escolares. Quais são, né? A criança ela vai ter dificuldade também de psicomotricidade. O que é isso no dia a dia? Ela vai ter dificuldade para pintar dentro do alinhamento. Ela vai ter dificuldade de abotoar, em quebra-cabeça, em diferenciar uma figura funda, de nomear, em músicas, canções, rimas, tudo isso ela vai ter dificuldade no dia a dia e dar nome também para as coisas. A mãe vai contar uma história, ela vai ter dificuldade de fazer uma interpretação. O percentual de pessoas portadoras desse transtorno hoje é o quê? É de entre 5% e 17% no mundo. Alto! Pessoas possuem dislexia. E são tratados assim, como naquela cena do filme. Exatamente. Agressivo, violento, achando que é burro. Achando que é burro. Muita gente confunde. Tu pode confundir, então, dislexia família, igual no filme. Que a pessoa tem, o QI tá baixo, tem dificuldade para aprender e falar achando que é burro mesmo. Pode acontecer isso? Pode, como acontece. acontece. E o que é importante a gente frisar? O dislexo, ele tem o QI, né? A inteligência dele é normal. Não tem outros fatores, como alguma desordem neurológica, né? Inteligência normal, desordem neurológica. A educação está sendo conforme o esperado, entretanto, ele possui dificuldade na leitura e na escrita. Essas coisas básicas, o pai, a mãe, onde é a casa, o endereço, o comportamento dentro de casa, ele codifica tranquilamente. O problema é quando entra na escola e começa a codificar a linguagem. Sim. Não é isso que associa os signos da comunicação da linguagem com a realidade representada. Esse é o problema. Sim, e tem um fator muito importante que eu não disse quando o senhor perguntou sobre um dos sinais. É o atraso de linguagem. Às vezes aquela criança entre 3 e 4 anos já é para ter uma linguagem dentro do esperado para a idade. Entretanto, há erros, há omissões, há trocas. Ela demorou a falar. Sabe que na minha experiência de padre, doutora Icaísa, quantas vezes eu tenho que criar coragem, chamar um pai e uma mãe e dizer assim, vocês já fizeram uma avaliação dessa criança, 3 anos, 4 anos, ela não comunica. Quantas vezes, eu me lembro na minha experiência em Aparecida, as pessoas se assustam pensando, como assim, padre? É normal, minha mãe falou que é normal. E passa o tempo, você cria coragem, arruma alguém na comunidade para dizer assim, fique amigo desse casal, aproxime-se mais e comece a conduzir a uma possibilidade de abertura para um diagnóstico. Esse é o caminho. Esse é o caminho, porque o trabalho ele é multiprofissional e a intervenção da família ela é muito importante, porque a família conseguiu detectar precocemente que essa criança possui dificuldade de linguagem, ela vai começar a estimular essa criança e vai começar a fazer os tratamentos adequados, que é um tratamento com psicólogo, com fonoaudiólogo, com neurologista, psicopedagógico. É um trabalho amplo e a escola precisa estar junto dessa criança.
Beatriz, e quanto mais cedo diagnosticar, é melhor para o tratamento? Tem alguma diferença? Eu diagnostiquei, ele já é adulto. Vai ter diferença aí? Há diferença, Há sim. diferença, né? Porque a gente pode falar das podas neurológicas que a criança possui. Então, a criança, no início da infância dela, ela tem um desenvolvimento cerebral muito grande. Então, ela sendo investida mesmo por estimulações que ela necessita naquele momento, a chance dela ter repercussões na vida dela bem menores do que uma pessoa que não teria uma intervenção adequada. Ainda falando sobre os sinais, padre, eu estou curiosa aqui para saber, que falou da questão de, e as outras coisas ela consegue entender, né? Questão, vamos supor, se eu ensino uma criança a amarrar um cadarço ali, e eu ensino o processo, e de repente ela faz o processo inverso, ou faz diferente, ou não consegue fazer todo o processo, pode ser um sinal de dislexia ou não? Isso não tem nada a ver. Na verdade, é um conjunto, né? Não é algo específico só de psicomotricidade. É um dos sintomas também. Pode ser, Então, pode levar os pais a terem mais atenção para estar levando para diagnosticar, né? Sim, porque como eu falei, tudo que a gente refere à leitura escrita é sequencial. Eu dei o exemplo inicial, né? Eu olho, eu reconheço graficamente, eu faço a formação fonológica daquele som, né? E a grafia também. Então, é tudo sequencial. Então, é uma sequência abotoar. Entendi. Entendeu? Já entendi. pronunciar dislexia já não é fácil, não é? Mas a diferença entre dislexia e déficit de atenção está muito próximo. O diagnóstico também para a família complica identificar e saber os encaminhamentos. Qual que é a diferença? Déficit de atenção, a criança ela não tem essa abertura, né? Essa habilidade de manter a atenção em uma atividade ou dividir, às vezes, aquela atenção que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu alterno. Mulher tem muita habilidade nessa área, né? Ela fala ao telefone, cozinha e olha o filho ao mesmo tempo. Muito. Manter a atenção é diferente de dislexia. Igual eu falei, a criança, quando eu citei o que é dislexia, ela não tem dificuldade nesse processo Perfeito. inicial de manter a atenção e selecionar a atenção. A dificuldade dela é posterior. Olha. Conquanto isso, no dia a dia, a criança ela está em sala de aula. Ela não consegue entender o conteúdo que a professora está dando. Não tem uma intervenção adequada. Os colegas conseguindo fazer atividade, ela não. Acaba que ela desinteressa, às vezes não presta atenção, porque ela não está entendendo. E igual o aí, exemplo que deu no filme. É aí que começa a rotulação. Exatamente. Ela é burra, ela não dá conta. A professora É fala lenta. para ela lenta. Preguiçoso. Exatamente, trocas, omissões, erros no dia. Custoso, porque ela começa a ter transtorno de comportamento. Coisa séria. Ela é chamada na frente para poder ler, para a sala toda ela não dá conta. Então, ela vai causando uma série de comorbidades, mas pelo quadro principal da dislexia. Doutora, quanta violência já foi usada nos processos pedagógicos, na educação em casa e na escola, no ensino formal, no trato com esses transtornos, não é? Sim, E sequelas que ficam. sim. O que pode desencadear um diagnóstico não identificado e um tratamento não encaminhado, tratamento na forma de lidar com a situação? Isso pode ficar sequelas graves na estrutura psicoemocional da pessoa? Sim, até mesmo a gente pode desencadear um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, Olha, devido a um problema que não foi tratado, né? Porque há tratamento, não há cura, mas há tratamento. Não pode desencadear, sim. A gente fala de comportamentos externalizantes e internalizantes. O que é isso? Externalizante, a criança começa a apresentar má conduta. Internalizante, ela começa a ficar ansiosa, depressiva. eu tenho acompanhado famílias, especialmente famílias de classe média, em que há uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande para a mãe cuidar. Então, a sogra não põe a colher, a minha mãe não dá palpite na minha vida familiar. E a importância da educação e da formação num ambiente conjunto para que muitos olhares e muitas percepções e muitas formas de também identificar desarmadamente esse comportamento da criança e encaminhar para o tratamento, não é? Sim, porque acaba que a gente fala, quando a gente recebe algum pai, eles são coterapeutas no dia a dia, porque a criança vai às sessões ela fica
2 horas por semana apenas. E os outros horários que elas estão em casa e o tempo que ela fica na escola. Então, várias pessoas são envolvidas nesse processo para tratar a criança. Então, é importante, sim, o papel da mãe, o papel do pai, o papel dos avós, dos tios. Todos esses membros são importantes no tratamento da criança. A pessoa nasce com essa estrutura. Sim. Nasce assim. Há várias causas, quando a Sim. gente fala que elas são multifatoriais, né? Um trauma pode desencadear isso? Trauma, a gente poderia pensar, às vezes, em outro diagnóstico ou um Perfeito. diagnóstico prévio de dislexia. Entendi. Teria que investigar um caso a fundo. A gente não pode colocar como matemática. Mas as causas são hereditárias, né? Perfeito. Há causas que são adquiridas, que a gente poderia falar prematuridade, uma hipóxia, né, que foi a falta de oxigenação no nascimento, também pode causar. Há estudos também que falam de, na gestação, a mãe utilizou alguma substância tóxica, pode causar Olha, também. interessante. A hereditariedade é um fator muito importante. E há estudos também que falam da formação cerebral, que é diferente no dislexia e numa criança que não há dislexia. Há estudo do século XIX, do Galaborda, que ele fala que o cérebro dislexo é simétrico. E de uma criança, nas áreas temporais, que são as áreas próximas dos ouvidos, que é onde que a gente aprende, onde que a gente capta, né, como eu falei, de codificação, onde que a gente capta as informações, onde que a gente memoriza, é diferente de uma pessoa que não tem dislexia, que é assimétrico no caso. Só para a mãe, a avó, o vô que está acompanhando, o pai que está em casa acompanhando a gente, entender, você falou que os dados estatísticos variam entre 5% e 17% no mundo de pessoas com dislexia. Entre 5% e 17%. Você imagine que num grupo de 1.000 meninas e meninos reunidos no mundo, você pode ter um percentual 170 a 50 meninos e meninas com um transtorno desse. É muito alto. E são, as evidências são maiores em meninos. Ai, menino. Meninos. Interessante. E você já se deparou aí no seu trabalho, né, lidando com as famílias que não aceitam, que têm dificuldade de aceitar essa situação e aí complicar na questão do tratamento? Sim, porque é difícil de compreender. Quando a gente fala em processo subjetivo, que é aquilo que a gente não consegue enxergar, né, como uma ferida, é difícil de compreender. Então as famílias exatamente, de aceitar, as famílias acham que é preguiça, que é algum outro tipo de transtorno que outros familiares tiveram, como déficit de atenção, ansiedade. Então, assim, a família, até compreender, é um processo. Após isso, fica mais fácil as nossas intervenções, né? Na imensa maioria dos casos, tratar o portador do transtorno significa a família aceitar e submeter também ao tratamento. Sim. Porque é um tratamento comunitário e coletivo. É capacitar e qualificar a família para lidar com o problema, qualificar a escola para lidar com o problema, qualificar a igreja, o padre para ter paciência com aquele menino, com aquela menina Tudo dentro, isso, não é? verdade. A catequista da comunidade para lidar com o comportamento dessa criança. Que coisa impressionante. Sim, a intervenção da escola é muito importante, porque se a escola faz um trabalho diferente com o dislexo, ele terá um desempenho muito melhor e maior. Porque horarizar mais as atividades, fazer com que ele não somente decore, mas trabalhar a metacognição. O que é isso? Aprender qual que é a via que a criança aprende melhor, se é visual, se é auditiva. É individualizar as atividades no dia a dia. A prova não vai ser como os outros alunos. Vai ter um professor auxiliar. Se tem cinco múltiplas escolhas, haverá somente 2 na prova dessa criança. Entendi. Adaptar, na verdade, as atividades para a individualidade daquela criança com dislexia. Então, a família que passa por uma situação assim tem que procurar uma escola apropriada. Na verdade, hoje não existe escola específica para isso, mas é uma escola que vai trabalhar um programa individualizado para aquela O criança. percentual de escolas públicas habilitadas para lidar e identificar esse tipo de coisa hoje? Deve ser pouco, muito né? complicado identificar Deve isso, ser né? pouco. Na verdade, que não é que é complicado, dá trabalho. Porque, imagina, a gente tem que trabalhar individualmente em prol daquele Perfeito. aluno. Mas isso vai mudar a vida desse aluno.
Sem Então, na dúvida. verdade, todas as escolas e professores estão preparados. Basta ter essa informação que essa criança é disléxica e, em cima disso, desempenhar esse trabalho voltado para esse aluno específico. Em tempos de pandemia, você que está em casa sabe, mãe, pai, vovó, sabe que cabe a você lidar com toda a responsabilidade da escola. É. Você, às vezes, está sozinho, tendo que identificar isso. E não é simples. E pensa que o menino, a menina está custosa porque está dentro de casa e precisa sair de casa para perder aquele comportamento alterado. Então, é uma mudança bem ampla, doutora Beatriz. Sim, é uma mudança bem ampla que exige dedicação, né? O aluno vai chegar em casa, a mãe sentar, o pai sentar, o irmão mais velho, para ajudar essa criança a realizar atividades de casa, ter um acompanhamento sistemático, educacional, porque a criança tem dificuldade, então ela precisa de intervenção. O pai, a mãe, o amigo de uma família que tem uma criança com comportamento assim, conselho prático para ela começar a pensar no que fazer para ajudar se identifica uma criança desse jeito no ambiente da família ou dos amigos. Um conselho que eu poderia dizer: observe se essa criança consegue interpretar as histórias, observe se essa criança apresenta erros na linguagem, trocas, omissões, se ela consegue memorizar, se ela consegue nomear, se ela consegue montar um quebra-cabeça, se aquela criança não é muito estabanada, cai muito. Então, são coisas do dia a dia, se ela é situada no tempo e no espaço. Aspectos básicos, a gente acha que é pouca coisa, mas quando a gente junta um todo, é isso que é dislexia, né? Precisa mesmo de um Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Sim. E precisa de um processo permanente de atenção à dislexia. Sim. Somos muito desinformados, não é, padre, doutora Muito, Beatriz? muito. Obrigado sim. pela ajuda. Eu que agradeço. Nós aprendemos muito, não é, padre? Muito. Muito. Fico feliz por isso. Muito que agradeço obrigada, o doutora convite. Beatriz Saba Baramili. Baramili, neuropsicóloga, psicopedagoga, trabalha no Hospital das Clínicas aqui de Goiânia, não é? Sim. Então, muito obrigada, nós crescemos muito. Eu tenho certeza que ajudou muitas famílias que estão assistindo o programa Pai Eterno a ficarem mais atentos, porque não é só colocar filho no mundo, não. Tem que ficar atento na criação dessas crianças. E não é só dar um brinquedinho eletrônico para distrair o menino, não. De jeito nenhum. São Porque daí processos muito mais... Sim. Muito mais complexos. Mais complexos, mais profundos e mais belos, porque uma criança é um dom de Deus para o mundo. Sim, Sim. precisa de atenção. Até a próxima, doutora Beatriz. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço.